Olá, alunos dos 7º anos, aqui é a professora Amanda de História. Espero que todos estejam bem. Nesta nova remessa de atividades, a sexta, temos a continuidade do assunto da remessa anterior, o Renascimento. Agora vamos ver o aspecto artístico e conhecer mais sobre os artistas e as obras importantes. Mas antes, vamos recapitular o que a gente viu na quinta remessa. Conceito. O Renascimento foi um movimento cultural que expressou a mentalidade burguesa e se opunha à mentalidade do período do feudalismo, da Idade Média, onde ele ocorreu na Europa e começou pela Itália. Em que período? Durante os séculos XIV, XV e XVI. A origem do termo Renascimento vem de uma ideia de renascer, de nascer novamente. E nascer novamente o quê? A cultura dos gregos e dos romanos. Por que começa na Itália? Vários aspectos. Primeiro, vamos lá. Foi o centro do antigo Império Romano. A vida urbana na região, devido à intensificação do comércio, era ativa e foi precoce, estimulando mudanças na mentalidade das pessoas, favorecendo a crítica aos valores medievais. E ainda, terceiro ponto, a região possuía relações comerciais com o Oriente, o que possibilitava as trocas culturais e o acesso aos textos sobre os conhecimentos dos povos da antiguidade, como os gregos e os romanos. Uma figura muito importante no Renascimento foram os mecenas. Eles patrocinavam as obras de arte e a vida de muitos artistas. Quem eram os mecenas? Burgueses, príncipes e reis, e ainda muitos religiosos católicos, especialmente os papas. No Renascimento, destacam-se alguns tipos de expressões artísticas: a pintura, a escultura, a literatura de poesia e de prosa e ainda o teatro. Para estudar o Renascimento, normalmente se divide por séculos. Então, o período do 300, 400 e o 500, ou, como dizem os italianos, o Cinquecento, levando em consideração o número que iniciam os anos. Vamos conhecer um pouquinho mais de cada período em relação à Itália? O 300 começa no século XIV, de 1301 a 1400. É um período de transição da cultura medieval para a cultura moderna. Entre os nomes importantes temos, na literatura, Dante Alighieri com a Divina Comédia, Petrarca com a de Itália e Lírica do Cancioneiro, e Boccaccio com o Decameron. Na pintura, Giotto com suas figuras de aspecto humano e traços de individualidade, com grande destaque para suas representações de São Francisco de Assis. O 400, no século XV, de 1401 a 1500, é a fase de ouro do Renascimento italiano. É este século de figuras importantes como Leonardo da Vinci. A pintura tem maior destaque. Surgem também as primeiras pinturas feitas com tinta à base de óleo. Entre os grandes artistas temos Masaccio, que usava geometria em perspectiva e tem obras como a expulsão de Adão e Eva do paraíso, tributo e distribuição de esmolas por São Pedro. Sandro Botticelli, com figuras leves e delicadas, a inocência e obras como Nascimento de Vênus e a Alegoria da Primavera. Leonardo da Vinci, que não foi só pintor, ele foi também escultor, urbanista, engenheiro, músico, físico, botânico e responsável por obras como La Gioconda, também conhecida como Mona Lisa, a Santa Ceia e a Virgem das Rochas. Outro artista deste período é Donatello, com esculturas como Madalena Arrependida, Davi e o Banquete de Herodes. O Cinquecento, que vai do século XVI, de 1501 a 1600, o Renascimento se torna, neste século, um movimento europeu, tendo, no entanto, iniciado também a sua decadência. Ocorrem as primeiras manifestações maneiristas e a Contra-Reforma instaura o Barroco como estilo oficial da Igreja Católica. A gente vai falar um pouco mais sobre a Contra-Reforma mais para frente, quando a gente estudar a Reforma Religiosa. Na literatura, destaque para Nicolau Maquiavel com a obra O Príncipe, que será muito importante para um tema que a gente vai ver mais para frente, que é a formação dos Estados Nacionais. Na pintura, destacam-se Rafael, com obras como Escola de Atenas, Retrato do Papa Júlio II e Madonna do Prado, e Michelangelo, com a pintura do teto da Capela Sistina no Vaticano, e ainda esculturas como La Pietà e o Davi.
Você deve ter percebido que falei o nome de todas as tartarugas ninjas: Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo. Sim, galerinha, o nome destes mutantes é uma homenagem aos grandes nomes do Renascimento. Viu como é importante estudar história? A cultura pop usa muitas referências artísticas do período do Renascimento. Vamos ver o que ocorria fora da Itália? Na Inglaterra, destaque para os escritores Thomas More, de Utopia, e William Shakespeare, que era escritor de teatro e fez peças famosíssimas como Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, Sonhos de uma Noite de Verão, entre outras. Lembrando que Shakespeare era um escritor de teatro e hoje muitas de suas obras viraram ou inspiraram filmes, séries e até novelas. Conhece a novela O Cravo e a Rosa, da Globo? Então, ela é inspirada no livro A Megera Domada, de Shakespeare. Na França, também destaque para a literatura com Rabelais, Gargantua e Pantagruel, e Montaigne com ensaios. Em Portugal, a literatura e o teatro têm a vez com Gil Vicente, com Alto da Visitação e Alto dos Reis Magos, e Luís de Camões com a obra Os Lusíadas, que conta as aventuras das grandes navegações, especialmente a ida de Vasco da Gama à Índia, e este é um tema que a gente vai ver também mais para frente, quando a gente estudar sobre as explorações do século XVI. Na Espanha tem a pintura de El Greco, Vista de Toledo sobre a Tempestade, e o enterro do Conde de Orgaz. Na literatura temos o grande Miguel de Cervantes com o clássico Dom Quixote de La Mancha, que retrata um nobre falido, perdido nas fantasias de novelas da cavalaria. Nos Países Baixos, que aí a gente considera a Holanda e a Bélgica, temos pintura e literatura também. Na pintura, destaque para os irmãos Hubert e Ian van Eyck, com obras como Adoração do Cordeiro e o casal Arnolfini. E Hieronymus Bosch, com Carroça de Feno, Jardim das Delícias e As Tentações de Santo Antão. E Pieter Bruegel, na pintura, com O Alquimista, Banquete Nupcial e Os Cegos. Na literatura, temos Erasmo de Roterdã, com o Elogio da Loucura. Vamos falar agora sobre os exercícios? Na atividade 1, vocês devem relacionar as colunas do lado esquerdo, onde estão os nomes dos artistas, com a do lado direito, onde estão as obras. Vale dar uma lida novamente no texto e rever esse vídeo para se ligar quais são os artistas e suas obras. Na atividade 2, tem algumas palavras e vocês devem completar as frases com aquelas que se encaixam adequadamente. A atividade 3 é para colocar a criatividade para funcionar. No verso da folha, você vai fazer a sua versão da Mona Lisa. Este quadro do Leonardo da Vinci é um dos mais famosos do mundo e hoje faz parte do acervo do Museu do Louvre, em Paris. Por hoje é isso, pessoal. Em caso de dúvidas, entrem em contato. Fiquem bem e até a próxima!